acontecendo na preocupação do doente, né? O pessoal está ouvindo a gente? Eu tô vendo sim. Estamos conseguindo ouvir também. Só deixando claro que possivelmente não vai mudar o tratamento e que a chance de a gente achar alguma coisa é pequena. Mas assim, se você acha, né? Claro, tem implicação para os filhos, vai investigar os filhos, tem a história da irmã. Bom dia, pessoal. Todo mundo escuta bem? Estamos ouvindo sim. Perfeito, então vou começar. Bom dia a todos, meu nome é Maurício, sou fellow de Neurologia Vascular. Hoje eu vou apresentar esse tema, que é em inglês no reflow, né, mas a ausência de reperfusão, que é um tema que tem algumas controvérsias, mas que tem sido mais discutido recentemente, saíram alguns trabalhos novos. Foi uma indicação, uma sugestão da doutora Vivian, que foi fellow aqui da Neurologia Vascular, achei interessante e resolvi trazer para a gente discutir. Vocês estão vendo a tela de apresentação ou a minha? Só para eu saber se está certo. Aqui a gente consegue ver. Tá bom. Bem, então a gente fala de no reflow quando a gente está falando de oclusão proximal. Então, o tratamento de reperfusão com trombólise, trombectomia mecânica, ele revolucionou a história natural do AVC isquêmico com obstrução proximal, principalmente quando a gente consegue um bom resultado de recanalização. Então, um paciente como esse, né, que tem uma oclusão proximal M1 da cerebral média esquerda, consegue uma boa recanalização. No entanto, a gente vê que uma parcela considerável desses pacientes, quando a gente olha para revisões sistemáticas, como a revisão sistemática do Hermes, né, a gente sabe que apesar de se obter mais de 70% dos pacientes que são submetidos à trombectomia mecânica conseguirem uma revascularização considerada adequada, uma parcela significativa, que varia aí de 20% até 50% dos pacientes, não obtém independência funcional adequada no segmento, apesar da recanalização efetiva, né? Então, por esse motivo, né, esses estudos recentes têm avaliado esse fenômeno descrito como no reflow, e nessa revisão sistemática publicada no International Journal of Stroke, agora em maio de 2023, foi feita uma revisão desse fenômeno. Depois da análise dos estudos, a gente teve 13 estudos incluídos, sendo
11 estudos publicados e 2 de congresso, né? Um total de 719 pacientes, onde foi estipulado que uma reperfusão, uma recanalização macrovascular efetiva seria aquela onde a gente tem mais de 50% do território, ou na escala de TICE seria um TICE 2B, eu vou rever o TICE para a gente relembrar. E a reperfusão microvascular ela foi avaliada de outro modo nesses estudos, né? Seja com tomografia de perfusão ou ressonância de perfusão, e até mesmo com Doppler transcraniano em alguns desses estudos, né? E os parâmetros utilizados, eles variaram entre os estudos, mas a gente teve desde o Tmax, o Mean Transit Time, também o fluxo e o volume cerebral, e no caso do Doppler, a avaliação dos IPs, principalmente quando tem uma diferença uma assimetria dos IPs entre o vaso acometido e o vaso não acometido, né? Além da caracterização da reperfusão através desses métodos, também foi avaliado a independência funcional, que foi caracterizada como um ranking até de 2, né, um ranking modificado até de 2 em 3 meses. Né? Só para a gente relembrar o TICE, né, o TICE que foi descrito inicialmente para trombólise, né, ele é uma escala angiográfica que avalia a reperfusão do vaso depois do tratamento. No TICE original a gente tinha de 0 a 1, a gente tem nenhuma reperfusão ou mínima, e quando a gente tem uma reperfusão de menor de 2/3 do território, teria um 2A e um 2B de maior de 2/3, no TICE original, né? E a reperfusão completa seria um 3. Depois, quando o TICE, no contexto da trombectomia mecânica, né, quando ele foi reformulado, modificado, a gente está falando de uma reperfusão menor de 50% ou maior de 50% do território, e o TICE 2C seria aquele onde a gente tem a reperfusão quase completa, só com alguns êmbolos corticais, né? O TICE 3 permanece como uma reperfusão completa, né? Então está um pouquinho pequeno, mas aqui são os estudos que foram avaliados nessa revisão. A gente vê alguns conhecidos, né, como os dois diffuses aqui. São estudos desde 2006 até 2021, onde foi utilizado tanto o TICE como o MTICE para avaliar a recanalização. Foi considerado, aí, em geral, um TICE maior do que 2B, para considerar uma recanalização considerável, como eu falei, né, uma recanalização efetiva. E a avaliação da reperfusão pelos métodos que eu comentei, ela foi feita de maneira variada entre os estudos. A gente teve estudos que fez nas primeiras horas até nos primeiros dias, né? Isso teve alguma heterogeneidade para esses estudos, considerando que essa avaliação foi feita de maneira diferente, né? Também o método de avaliação, como eu falei, foi diferente, e como foi avaliado, seja por um avaliador ou mais de um, ou por um método automatizado como o RAPID, também variou entre os estudos, né? Alguns desses estudos compararam também a imagem inicial do paciente, considerando que a gente poderia estar falando de um infarto, considerar que aquela avaliação está sendo numa área já conhecida de infarto na imagem inicial. E o que a gente vê de resultado é que a maioria desses pacientes, na maioria dos estudos, a gente teve uma taxa semelhante de não reperfusão, né, entre 20%, 35%, 33%, né, 36%. E quando a gente olha isso de maneira conjunta, a gente teve uma taxa aí em torno de 29% de no reflow, considerando todos os métodos, mas quando a gente olha só para os métodos de RCBF e RCBV, aí isso foi um pouquinho menor de 18%. Outra coisa que a gente pode ver na análise de subgrupo... Quando não usou RCBF e RCBV, usou o quê, Maurício? O Mean Transit Time ou Tmax. Sempre algum método de perfusão. E algum método de perfusão. Ou o Doppler, né? Ou Mean Transit Time. São características do estudo de perfusão, né? Quando a gente vê nos subgrupos dos TICE, né? A gente vê que foi maior, essa característica de no reflow foi mais importante no grupo 2B, como já era esperado, né? Mas a gente vê que mesmo no TICE 3 a gente tem um número considerável, né, de pacientes que não obtiveram reperfusão pelos métodos, né? Isso, como eu falei, teve uma heterogeneidade elevada por essa variação aí de método, mas além disso,
como eu tinha falado, foi feita uma avaliação em comparativa, uma análise, né, da independência funcional através do ranking, né, e teve uma associação desse fenômeno com uma menor independência funcional em 3 meses, com a odds ratio aí de 0,21. Também considerando que a avaliação da reperfusão foi feita em tempos diferentes, né, ao longo dos estudos, também foi feita uma meta-regressão que não mostrou uma diferença significativa entre o período que foi feita a avaliação e o resultado, né. De qualquer maneira, o estudo teve um risco moderado de viés, mas na discussão que ele traz é que ainda falta uma definição clara de como avaliar esse fenômeno, considerando que a gente está usando métodos diferentes, né. Mas, de qualquer forma, a prevalência desse fenômeno ao longo dos estudos, ele foi esperado em 1 a cada 3 pacientes, então é uma coisa considerável, né? Uma ressalva que a gente tem que ter é que nos pacientes com TIS 2B e 2C, a gente pode ter incluído a normalidade de perfusão, que na verdade era só uma oclusão residual, né? Então isso é um pouco diferente do que a gente está avaliando. Mas independente da modalidade, a gente tem uma associação consistente entre essa ausência do refluxo, né, da reperfusão tecidual e uma menor taxa de independência funcional em 3 meses, né? Em vista desses resultados que a gente vê na literatura, né, saiu essa revisão na Stroke agora em setembro, que fala de mecanismos, marcadores moleculares e também medidas que a gente pode ter no contexto de no reflow. Eu resolvi fazer essa revisão, vai ser uma revisão mesmo de mecanismos, mas eu achei interessante. Bem, como é que a gente definiria então o no reflow? Na verdade, o no reflow seria uma ausência da reperfusão tecidual no contexto de uma recanalização macrovascular adequada, e isso é refletido clinicamente através de ausência de melhora neurológica ou ausência de recuperação funcional, como a gente avalia pela escala de M-Ranking, né? O racional para isso é que a reperfusão microvascular não acontece, e isso perpetua o dano tecidual. E a caracterização de por que isso acontece existe, mas ainda é limitado, os biomarcadores ainda são limitados para a gente conseguir definir exatamente quais pacientes o no reflow está acontecendo, né? O fenômeno de no reflow ele já é bem descrito em doenças cardíacas, né, em reperfusão coronariana. Esse estudo é interessante, ele fala sobre tanto o no reflow no coração como no cérebro. A gente vê que no cérebro, por exemplo, a gente já detecta áreas em até 5 minutos de isquemia, a gente já tem essa situação, né? Mas ele foi inicialmente descrito no cérebro, em 1967, nesse estudo do Lancet. Foi feito um estudo pré-clínico, né, com coelhos, onde se demonstrou que o alívio da obstrução, né, após uma lesão cerebral isquêmica prolongada, ele poderia não restaurar o fluxo normal de sangue. E algumas alterações microvasculares impediam a perfusão normal. Então, eu trouxe esse modelo esquemático aí do capilar cerebral, onde a gente tem, né, a nossa estrutura capilar com a célula endotelial. A gente sabe que nos vasos mais proximais, a célula endotelial é o principal regulador aí do fluxo. Nos vasos mais ditais, a gente tem um papel importante do pericito, que está representado aí. Em volta, a nossa estrutura de suporte com o ostrócito e o neurônio. Quando acontece uma obstrução proximal, a gente tem uma disfunção dos mecanismos de regulação distal do fluxo. Então, como que isso acontece de maneira mais detalhada? A gente vai ter um bloqueio, um desbalanço entre vias vasoconstrictores e vias vasodilatadoras. Então, a gente sabe que acontece um bloqueio da via da enolase sintase, né, que vai produzir aí o óxido nítrico, também um bloqueio da produção das prostaglandinas E2 pelo astrócito. Isso são duas vias que levariam uma vasodilatação, e isso acaba sendo reduzido. E, ao mesmo tempo, o astrócito ele tende a liberar alguns ácidos, como esse ácido 20HET, que tem ação vasoconstrictora, né? Isso tudo vai levar a uma constricção dos pericitos que a gente
observa em estudos pré-clínicos, né? Eu vou mostrar mais para frente. Esse seria o primeiro mecanismo, é uma remodelação vascular distal que acontece em decorrência de um fenômeno obstrutivo proximal. O segundo mecanismo, que também é descrito na literatura, é a adesão de células inflamatórias, né, de células da linhagem branca, principalmente os neutrófilos, na parede do endotélio, e isso causa uma obstrução também. Não é só... as células brancas, principalmente os neutrófilos, são os principais, mas também outras células, como monócitos, linfócitos, e o próprio bloqueio de células vermelhas, que também é observado em estudos pré-clínicos. Então, esse seria o segundo mecanismo de disfunção aí do fluxo distal. O terceiro mecanismo, que geralmente é o que a gente lembra mais, é a embolização desse trombo, né? Então, fragmentação e embolização distal. Mas, além da própria embolização do trombo, a gente tem também uma atividade protrombótica distal, geralmente, principalmente induzida pelo fibrinogênio, mas que vai levar à agregação plaquetária e trombose distal desses capilares. Então, esses três mecanismos estão resumidos aqui. Então, é basicamente deles que a gente vai ter alguns marcadores também que a gente vai avaliar mais à frente. Então, as oclusões microvasculares, seja por embolização ou trombose distal, a remodelação vascular para esse desbalanço entre fenômenos vasodilatadores e vasoconstrictores, levando a uma maior constricção dos pericílios nos capilares, e essa impactação pelos neutrófilos, também outras células do sangue, mas principalmente os neutrófilos, que acontece depois de uma oclusão proximal. Falando de marcadores, ele traz um grupo de 6 marcadores principais. Vou falar primeiro dos marcadores histopatológicos, né? Então, os marcadores histopatológicos têm uma importância no entendimento fisiopatológico e na elaboração de hipóteses, né, de vias, né? Mas eles acabam não tendo tanto um papel clínico, considerando que a gente precisaria de uma biópsia ou de uma cirurgia para poder observar eles em vivo, né? Mas o que a gente tem principalmente seria métodos de marcadores vasculares como a fluoresceína, com microscopia, que você pode ver o fluxo diretamente no tecido. Outros métodos, a hematoxilina e eosina, né, o HE, com contagem de vasos patentes e ocluídos, então tem estudos mostrando isso, num tecido pós-sequenalização, né? Métodos de imunistoquímica e imunofluorescência, marcando a parede das artérias, né? E métodos também de microscopia eletrônica e confocal, que é uma reconstrução 3D da microscopia óptica. Eu trouxe alguns exemplos de estudos que fizeram isso. Então, nesse estudo, eles avaliaram essa contração dos pericílios que eu comentei, induzida por estresse oxidativo, no estudo no modelo animal. Então, a gente vê aqui microscopia óptica no tecido não isquêmico e no tecido isquêmico, né? E a gente vê o acúmulo aqui das células vermelhas em estrias, em cordões, né, induzidas aí pela isquemia. Nessa segunda figura, ele marca aí a parede com essa imunofluorescência, né, uma reação contra a actina do músculo liso, e mostra também a constricção bem na região da isquemia. Esse é modelo animal? É modelo animal. E nessa última imagem seria a retina de modelo animal, também mostrando reação a dois estímulos vasoconstrictores, um esse OGD e o outro esse peroxinitrito, mostrando também a mesma coisa, né? A constricção do pericito induzida pela isquemia, né? Nessa outra figura, ele traz cortes de região frontoparietal, também de modelo murino, né? Mostrando o desenho da parede dos capilares através dessa marcação por microscopia confocal. E ele mostra alguns cenários, né? Então, a isquemia, uma isquemia permanente, 8 horas de isquemia permanente, mostrando essa redução do lúmen,
e destruição do tecido, né? E num segundo modelo, ele mostra ele faz 2 horas de isquemia e depois 6 horas reperfundido, e mostra que o resultado é relativamente semelhante, né? Nessa último quadro de baixo, ele faz um tratamento com uma substância que tem modulação de vasodilatação, e mostra que também é o mesmo cenário do de cima, né? 2 horas de isquemia e 6 horas de reperfusão, mas com esse tratamento extra, mostrando aí uma semelhança com o padrão não isquêmico, né? Modelo animal. Esse outro estudo também é a microscopia confocal. Esse é um método um pouquinho diferente. Ele fala de microembolização por pequenos... como é que chama? Esqueci o nome disso aqui. São pequenas bolinhas mesmo que ele usa. Micropatico. E ele marca com laminina a parede do vaso e com lectina o fluxo, e mostra a ausência de fluxo dentro do vaso, né? Isso é só para um exemplo de como esses métodos são utilizados, né? Indo para os marcadores de neuroimagem, que vão acabar tendo mais aplicação clínica, mas antes de falar dos que a gente costuma usar, vou falar de alguns que ele também traz para a gente, diferente, né? Então, esses métodos também usados em modelos animais. Então, esse Laser Speckle Contrast Imaging, que é um mapa de manchas por interferência de luz, né, de laser. Eu vou trazer um estudo falando desse método em específico, que eu achei bem interessante, mas ele também fala de outros métodos, como o Doppler, na tomografia de coerência óptica, e também essa espectroscopia óptica em 2 dimensões, onde ele faz um mapa de oxigenação de hemoglobina. O próprio autor traz que esse mapa ele é interessante no modelo animal, mas ele acaba não se aplicando tanto ao modelo humano, por causa da complexidade dos giros, né, que é mais simples no rato. Mas falando desse primeiro método que eu comentei, esse estudo, novamente em modelo animal, né, ele faz uma oclusão da artéria cerebral média do modelo murino, né, e com uma recanalização posterior, ele separa em 2 grupos, né? Um grupo ele faz a recanalização com alteplase, no outro grupo ele só usa soro. Mostra que tem uma recanalização bem mais efetiva com alteplase, como era esperado, né? E o padrão de imagem que a gente vê, né, nesse método é essa, não sei se você está conseguindo ver ou apontar, mas seria essa imagem aqui da esquerda, né? Onde a gente vê esse padrão de cores, a gente consegue diferenciar uma área de core, uma área de penumbra em volta, e mostra depois da alteplase como que a gente tem uma reperfusão, mas não é uma reperfusão completa ali. E ele mostra isso em gráficos também. Além disso, ele usa um outro método para poder mapear que tipo de células, né, que tipo de estruturas estão causando essa obstrução, que é notada ainda, mesmo após a reperfusão com TPA. Então, ele consegue diferenciar neutrófilos, plaquetas e também células vermelhas. E o que ele observa é que a grande maioria dessas obstruções é causada por neutrófilos. Então, o autor ele faz um experimento, né, com esse anticorpo anti-Li6G, né, que é um depletor de neutrófilos. Então, os ratinhos eles são submetidos tanto ao tratamento com alteplase, mas um outro grupo com alteplase e esse depletor de neutrófilos, né? E o que eles demonstram é que eles conseguem uma redução, tanto na área de core quanto de penumbra, nesses modelos animais. E também, né, essa redução importante dessa obstrução por neutrófilos, principalmente por neutrófilos, mas também um pouco por outras células, né? E isso se reflete no método de imagem também. A gente vê que, comparando os 2 grupos, a gente acaba tendo uma reperfusão por imagem mais importante. E eles fizeram até uma análise comportamental dos ratinhos e mostraram que eles tinham curvas de comportamento melhores do que os outros, né? Então, claro que a gente está falando de um estudo pré-clínico, mas eu achei muito interessante como eles conseguiram demonstrar de maneira bem interessante essa modulação aí
distal a uma oclusão, inclusive usando o tratamento que a gente costuma usar, que é o trombolítico, junto com um outro tratamento adjuvante, né? Falando de marcadores de neuroimagem mais clínicos, né, que a gente usa na prática, como a gente mostrou na própria revisão sistemática, né? Então, é variável, estudos diferentes trouxeram opiniões diferentes sobre como fazer isso, desde avaliar um aspecto de uma tomografia tardia em relação à recanalização, até usar estudos de perfusão propriamente ditos, né? Seja tomografia de perfusão, seja ressonância com perfusão, e também teve estudo com o Doppler transcraniano pós-recanalização, né? Então, falando da tomografia de perfusão, esse estudo de 2009, o que ele mostra é, após uma recanalização, fez, depois de 9 horas, um teste de perfusão e usou o parâmetro, né, o Mean Transit Time, para comparar com o pré-clínico. Ele considerava uma reperfusão efetiva, né, quando a gente tinha o Mean Transit Time, uma redução de 75% da área do Mean Transit Time. Nesse caso aqui, a gente observa aqui embaixo o CBV, que ele acaba, o volume, né, o Cerebral Brain Volume, ele acaba sendo maior na área de core, né, essa ausência, e o fluxo, ele pega toda essa área, e o Mean Transit Time acaba mostrando toda essa área hipoperfundida. Nesse caso específico, por exemplo, depois de 9 horas da recanalização, a gente ainda tinha uma área considerável, né, de hipoperfusão. Esse outro estudo de 2018, ele sugere um método para avaliar em ressonância por perfusão, perfusão por ressonância, quer dizer, né? Um marcador que pode indicar uma área de hipoperfusão tardia, né? Então aqui ele avalia, esse aqui é um exemplo do estudo, né? Então eu vou tentar explicar isso, é complexo do ponto de vista matemático e técnico, né? Radiológico, mas eu vou tentar explicar o que eles trouxeram no estudo. Então são 2 pacientes com oclusão proximal, onde a gente vê, né, áreas de isquemia no DWE aqui marcadas em amarelo. A gente vê os mapas de CBF e CBV mostrando, né, redução aqui do CBV na região onde tenha mais isquemia, e do CBF nessa região mais hipoperfundida, e no Mean Transit Time isso fica mais claro. Aqui está de um lado e do outro, né? E o que ele traz diferente são essas 2 colunas de cá. Então, ele usa essa CTH como um desvio padrão que ele faz, o Mean Transit Time, e que, através de um modelo matemático, ela representa uma região de hipoperfusão microvascular. Então, é isso que ela representa, e ela tende a alterar de maneira semelhante ao MTT. Quando existe uma discrepância, ele faz uma relação entre as duas e consegue ver essa área caracterizada pelo RTH, que é uma área relativa entre o CTH e o MTT. Foi comparado com o TMAX, não? Foi? O TMAX não foi usado. Nesse estudo em específico, eu não vi eles falarem de TMAX. Mas o TMAX tem uma relação com o MTT, né? Sim, direto. E o que eles demonstraram, né, principalmente nesse exemplo, é que essa área onde mostrava uma hipoperfusão microvascular relativa, né, que a gente não via, por exemplo, nesse paciente B de baixo, né, essa área tendia a ter uma isquemia maior no follow-up, né, quando a gente compara com o de baixo, onde a gente não via tanto essa área de hipoperfusão microvascular relativa, representada pela RTH, a gente acabava não tendo tanta lesão no flare tardiamente, né? Então eles propõem isso como um marcador de hipoperfusão microvascular a ser utilizado na ressonância. Em relação ao Doppler, esse estudo de 2018, ele avaliou 53 pacientes sequenciais, né,
pós-recanalização e comparou com controles pareados que não tinham AVC, né? Então, o que ele avaliou foi a alteração do índice de pulsatilidade, do índice de resistividade, principalmente de forma assimétrica, né? Tanto a elevação quanto a alteração assimétrica, mas principalmente a assimetria, né? Nesses pacientes, ele demonstrou que os pacientes que isso já seria esperado, mas ele demonstrou que os pacientes que tiveram oclusão e foram recanalizados tinham um índice de pulsatilidade maior, né? Como isso poderia ser causado, por exemplo, por uma área isquêmica grande ou por que levasse a um mecanismo de hipertensão intracraniana, eles também fizeram uma análise específica para pacientes que tiveram um infarto menor e o resultado foi semelhante, né? Com a tentativa de tentar excluir esse viés, né? Mas além disso, além dessa observação, né, desses índices, o que foi interessante também é que eles fizeram uma comparação com a escala de Rankin, né? E viram que esses pacientes que tinham o PI, o índice de pulsatilidade elevado assimétrico, eles tinham uma pontuação pior no ranking em 90 dias. Então, eles acabavam ficando mais prejudicados do ponto de vista funcional. É claro que isso não reflete diretamente a hipoperfusão microvascular, mas é mais um marcador para a gente ter em consideração. Em relação a medidas de neurointervenção, como a gente vê, vários desses marcadores eles não estão tão bem definidos, né? Então, muitos estudos eles falam principalmente em medidas clínicas, né? Então, em avaliar a escala de Rankin depois, em 3 meses, relacionado com a recanalização. No entanto, a gente sabe que isso é um pouco expansivo demais, tem outros fatores que influenciam no porquê o paciente não obteve um bom resultado funcional. Fazendo um contraponto, né, esse estudo de 2021, ele avaliou no serviço dele, né, foram 33 pacientes que tinham um score de TICE 2C a 3, né, foram avaliados no baseline em 24 horas, e nesse estudo em si eles definiram a hipoperfusão como uma assimetria de maior de 40%, usando técnica de ressonância AWL, sem contraste, né? E eles encontraram que a maioria dos pacientes não teve diferença, né? E um paciente que teve diferença, no fim, não teve diferença de ranking, né? Mas é um estudo pequeno, mas mostrando como esse tema tem uma certa controvérsia, né? Então, que faz um contraponto de que talvez o fenômeno não fosse tão importante quando a gente muda o dado de análise, né? Quando a gente muda o dado que está sendo utilizado para analisar a hipoperfusão. Partindo para outros tipos de marcador, a gente tem marcadores moleculares também, que podem se relacionar com uma hipoperfusão e também com um pior resultado funcional a longo prazo. Então, um dos que está sendo estudado é a presença dos neutrófilos. A gente viu na própria fisiopatologia, né, que a estagnação dos neutrófilos acaba prejudicando o fluxo distal. Então, esse estudo aqui, publicado na Neurology, ele incluiu 324 pacientes e avaliou, entre outros parâmetros, a contagem de neutrófilos desses pacientes e a relação com o desfecho desfavorável, né? E, além da hiperglicemia, né, que foi um fator importante aí para determinar um pior prognóstico nesses pacientes, assim, são pacientes todos que foram recanalizados, né? Então, e de circulação anterior. O índice de neutrófilos também mostrou um pior prognóstico, um desfecho mais desfavorável, de maneira significativa, né? Esse outro estudo ele fez o seguinte: ele avaliou a dosagem, né, o perfil das células em diferentes localizações. Então ele media na femoral, na carótida e distalmente, ele fazia recanalização e media lá no leito essa contagem. E o que ele demonstrou para a gente, né, quando a gente media mais distal, a gente via um aumento dessas células
de todas as linhagens, seja neutrófilos, linfócitos, mas principalmente os neutrófilos. E quando ele fazia uma análise comparando isso, né, esse índice de neutrófilos, e o desfecho do paciente, né, avaliado, nesse caso, para o NIH, em 72 horas, ele via uma correlação direta. Então, o paciente acabava tendo um NIH maior quando a gente tinha uma concentração de neutrófilos maior lá no leito da trombectomia. Outros marcadores inflamatórios que foram avaliados foram as interleucinas, né? Então, esse estudo ele mostrou que um nível de interleucina maior nos pacientes na admissão, ele era relacionado com o efeito de primeira passagem. Então, esses pacientes que tinham uma interleucina mais alta, eles acabavam tendo, e nesse segundo estudo aqui, né, que ele vinha nível de interleucina depois da trombectomia mecânica, a gente via, aqui ele chama de reperfusão fútil, acho que não seria exatamente isso que a gente está falando, né, mas seria no sentido de que esses pacientes acabavam indo mal quando eles tinham uma dosagem de interleucina maior, e ele coloca um cutoff de 3, assim, quando a gente dosa interleucina 6. Esse é um outro estudo, só que ele é um estudo aí em modelo animal, onde eles davam interleucina 1 para o paciente e mostrava um volume perfusional pior, né? E também uma área isquêmica maior nos modelos animais. Por fim, a gente tem alguns marcadores geralmente relacionados com doenças degenerativas, né? Como a proteína ácida, né? O GFAP, a tau total e o neurofilamento de cadeia leve, né? Esse marcador CXCL11 é um marcador inflamatório. Isso foi no mesmo estudo dos neutrófilos, eles também mostraram que esse marcador também estava aumentado distal, assim como as células inflamatórias, né? Mas esse estudo aqui, ele avaliou esse padrão dessas proteínas que mostravam destruição neuronal, então o GFAP, neurofilamento e a proteína tau, e mostraram que na admissão, né, no momento inicial do baseline, não tinha uma grande diferença entre os pacientes, mas ao longo, principalmente após a trombectomia, quando a gente acompanhava essas dosagens, os pacientes eles acabavam... os pacientes que tinham essa dosagem maior, eles acabam tendo um desfecho pior a longo prazo. E já eu falei de vários marcadores, mas o que a gente pode fazer a mais desses pacientes? Então, tem um estudo, esse estudo CHOICE, né, e não é o CHOICE da dupla de agregação, né, é outro CHOICE, mas que avaliou a trombectomia, pacientes depois de trombectomia mecânica, fazer alteplase intraarterial ou versus placebo, né, e pensando em atingir um dos mecanismos que eu falei, né, que seria de embolização distal, trombose distal, né? Mas e o que ele demonstrou foi que os pacientes que foram submetidos à alteplase intraarterial, esse estudo, infelizmente, ele foi interrompido precocemente, principalmente por causa da pandemia, ele até coloca no resumo, né? Mas com os dados que ele teve, e foram bastante pacientes, né? 1825, ele conseguiu demonstrar um melhor desfecho funcional quando fazia a alteplase intraarterial, e isso sem aumentar o risco de sangramento traumático, né? Então, em conclusão, né, a gente aqui acabou tendo de intervenção um estudo que agiu apenas em um dos mecanismos que a gente conseguiu desenhar de ausência de reperfusão. A gente ainda não tem algo que haja como um todo, né, em todos esses mecanismos de forma única. Mas esse fenômeno no Orfeu foi relatado de forma consistente, apesar de algumas ressalvas em literatura, né? A gente ainda não tem uma metodologia clara para definir, e os biomarcadores ainda são preliminares, né? Mas, considerando que a gente consiga no futuro estabelecer a terapia de recanalização de maneira global para todos os pacientes que têm indicação, isso vai ser um fenômeno cada vez mais importante a ser estudado para melhorar o desfecho funcional desses pacientes. É isso, obrigado. É isso,
Você falou de alguns estudos em fase pré-clínica com depletor de leucócitos. Tem alguma previsão, algum estudo em fase clínica, alguma coisa assim que você tenha visto? Pelo que eu vi, não. É só... Porque até essa revisão é bem recente, né? É de setembro agora, né? E ele até traz que realmente não tem... Não tem A nada doutora Gisele ainda, talvez né? saiba dizer se eu já vi alguma coisa, mas não tinha nenhum Não, estudo todos clínico. os estudos de neuroprotetor, né? Então, o neuroprotetor o mais recente, que é o NAA, que é o ESCAPE Trial, eles têm alguma ação antineutrófica, mas não é especificamente um antineutrófico, né? Então, assim, de uma certa maneira, se tenta trabalhar, né, nos estudos de neuroproteção, não só com a proteção tecidual, mas com esse fenômeno de no reflow, que é multifatorial, né, Maurício? Mas especificamente de depletor de neutrófilo, eu desconheço. Então, de medicação anti-inflamatória, se você for para trás e olhar, assim, todos os estudos de neuroproteção, né, existem vários, assim, estudo com corticoide, né, então, tinha um neuroprotetor, que era um neuroprotetor que a gente até participou de 2 trials aqui na escola, que chamava NXY09, que era um neuroprotetor da AstraZeneca, que bateu na trave, assim, que também tinha ação anti-inflamatória, antineutrofílica, e de proteção tecidual, né? E até o momento, assim, nada específico. Se você olhar até, né, como neuroprotetor, uma cercação em neutrófilo, em linfócito também, mas assim, nada em específico. Eu não sei de nenhum atual. Mas realmente um fenômeno muito bom, Maurício. Uma coisa que ele fala até nesse estudo pré-clínico, né? Que essa medicação é extremamente imunodepletora de neutrófilos, né? E ele fala que talvez alguma coisa não funcionasse bem na prática, porque teria outras implicações, né? Mas talvez uma coisa mais intermediária, né? Acabou de falar, outras coisas foram tentadas e ainda não conseguimos um resultado ideal. Eu acho, mas sabe o que eu acho, Maurício? Eu sempre digo que eu acho que a gente vai entrar numa era de retestar todos esses neuroprotetores. Porque, veja bem, as pessoas testavam os neuroprotetores numa época que não recanalizava o vaso. Então, eu acho que tem que voltar a testar uma neuroproteção à luz da recanalização, né? Que é uma realidade. Hoje a gente consegue abrir. É muito forte esse dado que você mostrou. 25%, um quarto dos doentes que você sai comemorando, poxa, TIC3, põe a imagem no grupo de WhatsApp, todo mundo brinda, tá lá, depois o paciente, você vai ver a imagem tá ruim, um quarto, 25%, né, então, tem muito a fazer aí vem, assim, hipotermia, né, então, revisitar toda, que eu acho que esse fenômeno que você cita, assim, que você bloqueou só uma via, né, talvez você precise bloquear várias. A hipotermia é muito, apesar de todos os estudos serem negativos, ela vai muito nesse sentido, de que ela bloqueia mais de uma via da cascata inflamatória. Então, talvez fosse algo a ser testado. Tem estudo do grupo de Houston de hipotermia com RTPA, né? E o Michel falava muito que a gente devia testar a hipotermia local, de você fazer hipotermia durante a trombectomia mecânica, porque faz sentido, né? Porque você evitaria aí as consequências clínicas da hipotermia, que não é simples de fazer, fazendo algo mais localizado. Aqui na escola a gente participou de um estudo super interessante de 2 pesquisadores com a neurocirurgia, em que a gente fazia uma hipotermia rinofaríngea. Então está publicado na Neurocritical Care, então a ideia era justamente fazer uma hipotermia local. Eles desenvolveram o device, né, que você colocava na rinofaringe. A gente testou para TCE, foi mais um estudo de feasibility, né? Mas não sei, talvez seria uma via de bloquear todos esses fenômenos fisiopatológicos que você citou, né? Então, aumento de neutrófilo, microtrombo, inflamação, e por aí vai.